Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, para honra e glória de Deus, por mais uma semana aí, por estar trazendo novos conteúdos para vocês, né, finalizando esse segundo bimestre escolar. Bom, eu vou falar sobre as funções polinomiais do primeiro grau, que fala sobre a função afim, a função constante, os gráficos, as taxas de variações, a função constante, a função crescente ou decrescente, o zero ou raiz da função do primeiro grau. Amém? Para honra e glória de Deus. Então, esse que é o vídeo de hoje. Falar sobre algumas fórmulas também, matemáticas, sobre as funções polinomiais. Beleza? Então vamos lá. A função polinomial do primeiro grau. O que se define sobre a função polinomial do primeiro grau? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função f de ir em ir, dada por uma lei da forma função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a e x mais b, onde a e b são números reais dados e a faz a constituição com zero. Na função aqui, função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a e x mais b. O número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado termo constante. Então, essa definição aí, quando for A, ele é coeficiente de x. Quando for B, ele é chamado de termo constante. Vamos lá, veja alguns exemplos de função polinomiais do primeiro grau. Vou deixar as funções aqui em cima, beleza? Então, vamos lá. A função, abre o parênteses, x, fecha o parênteses, que é igual a 5x menos 3. Onde A que é igual a 5 e B que é igual a menos 3, porque A é o coeficiente, que é 5, e o constante, que é igual a menos 3. Outro exemplo aqui, função, abre o parênteses, x, fecha o parênteses, que é igual a menos 2x menos 7, onde A que é igual a menos 2, o coeficiente, e o constante, B, que é igual a menos 7. Outro exemplo, função, abre o parênteses, x, fecha o parênteses, que é igual a 11x, onde A que é igual a 11, o coeficiente, e B que é igual ao constante, que é igual a 0. Por que o 11x está sozinho? Quando ele está sozinho, ele é igual a 0. Sempre ele vai ser igual a 0. Beleza? Bom, essa aqui é a definição da função polinomial do primeiro grau. Beleza? Como que a gente usa as funções coeficientes e constantes. Beleza? Esses são os exemplos aqui da função polinomiais do primeiro grau. Agora, vamos falar sobre o gráfico. Como que a gente usa o sistema cartesiano, o plano cartesiano, para fazer as ordenações retas, angulares, beleza? Então vamos lá. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, y que é igual a x mais b, com a faz a elevação que é igual a zero. É uma reta obliqual aos eixos o x e o y. Por exemplo, vamos construir o gráfico da função y que é igual a 3x menos 1. Como o gráfico é uma reta, basta obter dois dos seus pontos e ligá-los com o auxílio de uma régua. Beleza? Aqui tem dois exemplos. Para x que é igual a 0, temos y que é igual a 3 vezes 0, menos 1 que é igual a menos 1. Portanto, um ponto é 0 e outro ponto é menos 1. B, para y que é igual a 0, temos 0 que é igual a 3x menos 1. Portanto, e outro ponto é menos 1, é constituído em 3,0. Beleza?
Marcamos os pontos 0 e menos 1 e no plano cartesiano ligá-los os dois com uma reta. A gente liga ele fazendo o plano cartesiano, fazendo as retas, ok? Fazendo ela em cruz, né? Coloca y em cima, em reta, na lateral direita coloca o x e coloca as pontuações para fazer o plano cartesiano. Bom, essa parte aqui não é muito difícil de entender, só basta prestar muita atenção, ler para entender melhor, beleza? Já vimos que o gráfico da função afim y que é igual a x mais b é uma reta. O coeficiente de x e a é chamado angular da reta. E como veremos adiante, está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo O e x. O termo constante, b, é chamado coeficiente linear da reta. Para x que é igual a zero, temos y que é igual a vezes zero mais b que é igual a b. Assim, o coeficiente linear é a ordenação do ponto em que a reta corta o eixo o y. Beleza? Bom, outro ponto aqui que eu vou falar agora. O zero ou raiz da função do primeiro grau. O zero ou raiz da função do primeiro grau. Tem duas definições e exemplos. O zero da função do primeiro grau ou raiz da função do primeiro grau. As duas são um pouco diferentes. Vamos lá. Chama-se zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau. Vai ser função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a e x mais b e a. Abre o parênteses, fecha o parênteses. O número real x tal que função, abre o parênteses x, fecha o parênteses. A obtenção que ele é igual a zero, temos função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a zero. A e x mais b, que é igual a zero. Vejamos alguns exemplos. A obtenção do zero da função, função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a 2x menos 5. Função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a zero. 2x menos 5, que é igual a zero. O cálculo da raiz da função vai ser, a gente vai usar a letra G. Abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a 3x mais 6. Dois pontos, G, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a zero. 3x mais 6, que é igual a zero. X que é igual a menos 2. Por quê? 3 dividido por 6, que é igual a 2. Porque menos com mais é menos. Então, sempre a gente deve prestar muita atenção no sinal para não errar. Se você errar no sinal, já era, tá errada a conta. Então, aqui, x que é igual a menos 2. O cálculo da abscissa do ponto em que o gráfico de H, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a menos 2x mais 10. Corta o eixo das abscissas. O ponto em que o gráfico corta o eixo do x é aquele em que H, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a zero. Então, H, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a zero. Menos 2x mais 10, que é igual a zero. X que é igual a 5. Então, 2 dividido por 10, que é igual a 5. Essa é a função do cálculo da sua raiz. Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre a função crescente ou decrescente. Ok? A função crescente ou decrescente. Consideramos a função do primeiro grau y que é igual a 3x menos 1. Vamos atribuir valores cada vez maiores a x e observar o que ocorre com y. Então, aqui tem x e y. Vou deixar essa função crescente ou decrescente aqui em cima, aqui do lado aqui. Então, vamos lá começar no x. Vai ser x menos 3, menos 2, menos 1. O zero fica centralizado, aí muda. Vai ser crescente. 1, 2, 3, infinito. Agora o y.
menos 10, menos 7, menos 4. O zero não fica no meio. Aí vai ser aqui 1, 2, 5, 8. Faz a elevação, vai pulando de casa em casa ou pula mais de casa, né? Isso aqui é um pouco diferente. Perceba que quando aumentamos o valor de x, os valores correspondentes de y também aumentam. Dizemos então que a função y, que é igual a 3x menos 1, é crescente. Observe o seu gráfico na regra geral. A função do primeiro grau, função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a x mais b, ela é crescente quando o coeficiente de x é positivo, né? A positivo a zero, que é igual a zero. A função do primeiro grau, função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a x mais b, ela é decrescente quando o coeficiente de x é negativo. Quando o coeficiente de x é negativo, ok? Bom, agora eu vou falar sobre a função linear, né? A função linear é um pouco difícil de entender, né? Eu mesmo demorou um pouco para me entender essas fórmulas. Então vamos lá. A função linear. Uma função do primeiro grau ou função afim é definida pela lei da formação. Função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a vezes x, que é igual a vezes x mais b, na qual a e b são reais, porque a que é igual a zero. Mas entre a vasta gama de funções do primeiro grau, existe um tipo particular de grande importância, a função linear. A função linear é aquela em que temos b que é igual a zero. Sua lei de formação é do tipo f, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a vezes x. Com a real, é diferente de zero. Observe que toda função que não possui valor para o coeficiente b é classificada como função linear e, por consequência, é também uma função afim. Vejamos alguns exemplos de função linear e seus respectivos gráficos. Exemplo 1. Função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a 2x. Essa é uma função linear e pode ser classificada como crescente, uma vez que a que é igual a 2, que é igual a zero. Podemos visualizar o seu gráfico na imagem a seguir. Vou deixar um exemplo aqui em cima, aqui. Então vai ser aqui, função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a 2x. Fazendo o sistema cartesiano, ok? Então aqui vai ser 1, 2, 3. Aqui o zero fica centralizado, menos 1, menos 2, menos 3. Para cá, para a esquerda, vai ser menos 1, menos 2, menos 3. E para cá, 1, 2, 3. O y fica em cima, fica no norte. E no leste fica o x, beleza? Aí faz o sistema cartesiano, né, através dos cálculos. Com o resultado da função, você faz a reta da onde ela determinar fazer através da resposta. O gráfico da função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a 2x, o exemplo 2. A função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a menos x sobre 2. Agora é um pouco diferente, né? Ele é um número com fração. Essa é uma função linear decrescente, pois a que é igual a menos sobre 2, que é igual a zero. Observe o seu gráfico na figura a seguir. Então, vamos lá. Ela é um pouco diferente, né? Como falou. Então, usa a fórmula. Função, abre o parente x, fecha o parente, que é igual a menos 2 sobre 2. Aí, faz a conta direitinho, né? Através do sistema do plano cartesiano, dá para fazer tudo certinho. Não precisa ter pressa, não é muito difícil, né? Só peço para você ter paciência, né? De estar calculando, colocando a reta numérica muito certinha, beleza?
Agora, para finalizar, vou falar sobre a função constante. A função constante ela é muito diferente da linear, ela é muito diferente da crescente ou decrescente, ela é muito diferente do zero ou raiz da função do primeiro grau, né, sobre o gráfico, e ela não é uma função polinomial do primeiro grau, nem do segundo e nem do terceiro grau. Ela é um pouco diferente, porque ela é chamada de constante. Então vamos lá ver a característica dela. Uma função constante é caracterizada por apresentar uma lei de formação. Vai ser a formação, abre o parênteses, x, fecha o parênteses, que é igual a c, na qual c é um número real. A função constante diferencia-se das funções do primeiro grau, por não poder ser caracterizada como crescente ou decrescente. Sendo por isso, ela é constante. Podemos afirmar que uma função constante é definida pela seguinte fórmula. Então, vou deixar aqui a fórmula aqui do lado. Vai ser função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a c, e ir. Essa que é a formulação dela. O gráfico da função constante também apresenta uma particularidade em relação às demais funções. Ela é sempre uma reta paralela. Ela é sempre uma reta paralela ou coincidente ao eixo x e y. Vejamos alguns exemplos de função constante e seus respectivos gráficos. Exemplo 1 aqui. Vai ser função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a 2. O gráfico da função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a 2, é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y no ponto. Então, fazendo o plano cartesiano bem direitinho, porque ela vai ser diferente, né? Ela vai ser sempre uma reta paralela, ela sempre vai ser reta paralela, ela sempre vai ser assim, né? Com os cálculos, com as formulações, né? Como, por exemplo, função, abre o parênteses x, fecha o parênteses, que é igual a c, constante é elevado a ir. Essa aqui é a formulação. Então a gente usa essa formulação para fazer essa reta paralela, porque a função constante é um pouco diferente, né? Ela sempre vai ser reta, ela não vai ser assim, ela não vai ser assim, né? Ela vai ser sempre uma reta paralela, ok? E tem vários exercícios sobre isso, você pode pesquisar também dessa atividade, função polinomial do primeiro grau ou função afim, né? Você pode pesquisar sobre os cálculos que a gente faz, né? Ou várias outras coisas também que você possa entender sobre essa atividade. Beleza, pessoal? Bom, então foi esse vídeo de hoje, para honra e glória de Deus, sobre essa atividade matemática que eu fiz desse segundo bimestre, desse mês de junho, né? Porque no mês de julho a gente vai pegar férias, a gente vai ter, eu acho que praticamente um mês de férias, né? Então, algumas pessoas ficam de recuperação até dia 15, mas eu não fiquei de recuperação em nenhuma, graças a Deus, né? Mas que nesse terceiro bimestre eu posso dar o meu melhor mais, eu posso ter mais criatividade de fazer, raciocinar bem. Isso que a gente deve buscar em nós, ser melhor a cada dia. Dizer para nós mesmos, eu quero ser o melhor. Eu vou ser o melhor de mim, né? Pode vir crítica, pode vir frustração, né? Mas a gente deve estar preparado para as lutas. Porque cada vez mais você vai subindo os degraus, mais pessoas vão querer puxar o teu pé. Então, a gente deve sempre acreditar em nós mesmos, ok? Bom, então foi esse vídeo de hoje sobre as funções polinomiais do primeiro grau. Gráfico, zero, o raiz da função do primeiro grau, função crescente ou decrescente, função linear e função
constante. Amém? Você pode pesquisar sobre isso também se você teve alguma dúvida. Os exercícios também, como eu falei, você pode pesquisar para ver como que é, idealizar bem, revisar bem sobre essa atividade de matemática e que cabe bem na mente. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoando essa terça-feira para honra e glória de Deus, que possa ser um dia de luta. Tá muito frio aqui, mas tem que trabalhar para ficar bem quentinho para honra e glória de Deus. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que a cada dia estarei fazendo o possível para trazer novos conteúdos para vocês. Amém? Deixe o like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, como eu falei, para honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você. Amém?